1 Pedro 2. Amém? Podemos vamos ler a partir do 4, eu ia ler a partir do 5, mas vamos ler a partir do 4. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhidas por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito nas Escrituras: eis que eu ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem a mensagem, para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Eu vou pedir uma ajuda, para eu não demorar muito. Primeiro, para que a gente preste atenção. Segundo, se possível, aí ficar ligado nas passagens que eu vou falando, aí você ou lê na sua Bíblia, o pessoal coloca ali. Essa carta aqui de Pedro, ela foi escrita entre os anos 65 e 67 da nossa era. Isto é, 65 e 67 depois de Cristo. Quando ela foi escrita, ela não foi escrita só para um povo. Como exemplo, carta aos Romanos, foi escrita para os romanos. Mas aqui não. Ela foi escrita para algumas igrejas que já existiam na Ásia. E Pedro, quando está escrevendo essa carta para a maioria das pessoas, essas pessoas, a sua maioria, ou eram escravas ou semi-escravizadas. E essas pessoas que creram no Jesus estavam passando por alguns momentos difíceis, principalmente por perseguição, e também por ainda estarem nessa situação de escravos ou semi-escravos. E Pedro, ele vai falar para essa igreja, para esse povo, enquanto uma igreja só, mas em algumas comunidades, ele vai falar aquilo que Jesus Cristo conquistou para nós, quando houve a Páscoa, isto é, quando Jesus Cristo morreu e ressuscitou. E eu quero que a gente entenda que a Páscoa, o Cordeiro Pascual, ele não só, ainda que esse só seja entre aspas, ele não só conquistou para nós a vida eterna, ele não só perdoou os pecados. Isso é óbvio, é o que a gente entende como principal. Mas enquanto nós aqui vivermos, vem uma caixinha de conteúdo junto com isso, vem como a gente diria hoje, né? Vem um combo juntamente com isso. E eu quero falar sobre dois das conquistas de Jesus que fazem parte desse combo. Eu quero falar sobre a pedra e quero falar sobre o sacerdócio. Eu não lembro se foram as crianças, não lembro aqui em qual momento que foi falado sobre a pedra, mas foi dizer que Jesus agora habita em nós. Na antiguidade, em alguns lugares pagãos, isso ainda é feito. O que marca um templo é a suntuosidade desse templo, isto é, a beleza que ele tem. E normalmente esses templos, eles têm, e a arqueologia hoje ela comprova isso, algumas pedras enormes, que são pedras que vão botar assim, dar legalidade para aquele lugar ser um lugar sagrado, ser um lugar santo. Isto é, a gente coloca a pedra, e pelo menos assim eram os pagãos, colocava a pedra, uma pedra enorme, para falar que a partir de agora esse lugar vai ser sagrado, e nesse lugar vai ser erguido um lugar de adoração, que a gente chama de templo. Para vocês terem ideia, o templo da Diana, ou Artemis, ele tem, ou tinha, melhor dizendo, 127 colunas, e cada uma dessas colunas, elas tinham 20 metros de altura.
Deu para tu teres uma ideia do tamanho desse templo, 127 colunas e 20 metros de altura cada uma delas. No tempo que Herodes, não direcionado por Deus, mas Herodes querendo mostrar poder, ostentação, ele vai construir o templo que foi derrubado no ano 70. Até hoje existe lá, ele colocou lá uma pedra, que ela pesa 650 toneladas. Essa pedra está lá até hoje. Por que eu estou falando isso? Porque quando nós lemos aqui, vai estar falando sobre uma pedra que foi rejeitada. Mas ao mesmo tempo vai falar sobre aquilo que o Senhor Jesus conquistou sobre nós, ou por nós. A pedra rejeitada é Jesus Cristo. Aquilo que o salmista já tinha profetizado, que a pedra seria pedra de tropeço para muitos, aconteceu com a pessoa de Jesus Cristo. Mas, por favor, siga meu raciocínio. A pedra, ela tem como marca ser um local onde será levantado um lugar santo, um lugar sagrado. E a Bíblia diz que Jesus é a pedra, mas que esse Jesus, não, aí a gente entrando diretamente na Bíblia, não por ele, mas pelo Espírito Santo, que a gente crê num Deus que é trino, amém? Amém, amados? Ele, pelo Espírito Santo, ele foi habitar em nós, em mim e em você. O que eu estou querendo dizer é que essa pedra, ela veio habitar em nós, para que eu e você sejamos o quê? Santos. Para que eu e você sejamos sagrados. E é muito complicado para mim até hoje, eu já falei isso aqui em uma outra pregação. A gente ainda continua pensando como os pagãos ou como a antiguidade, e querendo achar que esse lugar é o lugar santo. A gente canta, Deus não habita em tendas, nem em templos feitos por mãos. A gente canta, mas quando a gente quer ensinar isso, é uma complicação para a igreja entender. Porque esse lugar não é o lugar santo, mas aqueles que são santos cultuam a Deus onde? Nesse lugar, na comunhão. Quando aqui a gente se reúne, estão os templos do Senhor chegando nesse lugar. E quem é o templo do Senhor? Paulo vai escrever em 1 Coríntios 6, que o Espírito Santo habita em nós. E o interessante, mano, que às vezes a gente briga por coisas, a gente briga com aquele que é templo, habitação do Espírito, aquele que foi chamado para ser santo, a gente briga com eles, porque a gente acha que santos sagrados são coisas, e a gente cria inimizade, a gente machuca aqueles que são sagrados, que são santos, porque a gente está invertendo tudo. A gente ainda continua pensando como os pagãos, achando que coisas são santas e sagradas, e achando que pessoas são qualquer coisa. E por pensarem assim, que os pagãos, eles ofereciam crianças a Moloque. Por que são pessoas, eram pessoas para eles? Não eram nada. Mas vem Jesus, e nos amando, nos amou até o fim, a ponto de morrer a nossa morte. E no dia que ele é crucificado, Mateus 27, 51, vai dizer que o véu rasgou-se de cima a baixo. E esse véu rasgando, ele deu entrada para mim e para você, diante da presença dele, porque ele nos chamou para sermos santos. E aquele que é santo pode chegar diante do Pai em qualquer momento. Amém, amados? Por isso que quando nós andamos na rua, somos aqueles que transportamos a glória de Deus, ou pelo menos devemos ser. Quando estamos no trabalho, somos aqueles que transportamos a glória de Deus. Quando olharem para nós, tem que ver em nós a unção, a graça de Deus, porque o Senhor habita em nós. A pedra foi erguida dentro de nós, para que esse templo seja santo. Ainda que na tua cabeça, tu pode estar do lado de alguém que você fala, ah, fulano de tal é santo. Ninguém é santo por merecimento. O nome desse negocinho se chama graça, favor imerecido. Somos santificados por aquele que venceu a morte, por isso que Jesus é a nossa Páscoa. Todo aquele que confessa a Ele os seus pecados e os deixa dos seus pecados, Ele não se lembra, mas tudo se fez novo para a glória de Deus.
É óbvio que nós somos santificados, mas somos pessoas num processo de santidade. Mas a santificação, ela é feita pelo sangue do Cordeiro, que ressuscitou ao terceiro dia. E nessa busca, a gente vai buscando ser parecido com Ele, nos santificando todos os dias, amém? Mas eu preciso que tu entendas que você, o teu irmão que está ao teu lado, é templo, habitação do Espírito Santo. E isso só aconteceu porque o Cordeiro Pascual se entregou na cruz, para fazermos de mim e de você, habitação da glória dEle, lugar da manifestação da glória dEle. Por isso que a gente pode estar aqui na rua e lá do lado de fora. Se alguém chegar até nós, vão conhecer Jesus através de nós, amém, amados? Vão conhecer a graça de Deus através de nós, em nome de Jesus Cristo. O dia que a gente entender isso, a gente vai passar a entender mais o que Jesus conquistou na cruz, que é direito nosso e a nossa herança. A gente vai aprender a amar mais o nosso próximo, a olhar para o nosso próximo sabendo, olha só, Cristo morreu por ele, ele morreu a morte dele ou dela, e não somente isso, agora ele habita nele ou nela, como habita também em mim. Amém, igreja de Presidente Kennedy, amém? Aqui não tem, e a gente precisa entender, não tem ninguém maior ou menor. A gente pode ter pessoas mais ou menos sucedidas socialmente. A gente pode ter pessoas que se consagram mais ou não ao Senhor. Mas naquilo que é propósito do Senhor, a pedra angular resolveu habitar em nós, para fazer de nós a morada do Senhor. E quando nós nos reunimos aqui, são os templos do Senhor reunidos, para que a glória dele se manifeste, e para que o Senhor seja louvado e adorado. Amém, amado? A segunda coisa que eu quero compartilhar contigo, é que ele disse aqui, que ele nos fez reis e sacerdotes. Você abre em Apocalipse 1:6, vai estar dizendo que o Senhor também nos fez sacerdotes. Você abre em Apocalipse 5, vai estar dizendo que o Senhor nos fez sacerdotes. E eu quero caminhar contigo uns 5 a 10 minutos nisso e eu termino, mas eu quero muito que isso entre no teu coração. Desde sempre, o desejo de Deus era que todos nós tivéssemos toda a liberdade diante dele. Quando a gente lembra do jardim do Éden, como era Adão e Eva? Falavam diretamente com Deus. O Senhor aparecia a eles e batiam um papo. Eu não sei se eles tomavam, como é que é o nome que eu aprendi a amar? Café queimado, leite queimado, né? Eu não sei se eles tomavam leite queimado, mas eles batiam um maior papo. Até que veio o pecado. E Isaías 59 vai dizer que esse pecado fez separação entre Deus e o homem. Mas se você abrir a sua Bíblia em Êxodo 19, vai estar escrito lá nos versículos 5 e 16, que o desejo de Deus era que todos fossem sacerdotes. Então faça igual como os bereanos. Atos 17 fala que como Paulo pregava, os bereanos iam confirmar se aquilo era de Deus ou não. Então vai abrindo aí enquanto que eu falo, para ver se é de Deus ou não que eu estou falando. Mas Êxodo 19, 5 e 6 vai dizer que o Senhor tem o desejo que todos, sempre isso lá no Velho Testamento, que todos nós sejamos sacerdotes dele. Quando a gente chega no capítulo 20, Deus chama Moisés para ir com o povo até o Monte Sinai, onde Deus se manifestaria para falar agora com todos. O desejo dele não era mais falar só com Moisés. O desejo de Deus era falar com todo mundo. Mas quem conhece a história e quem não conhece, por favor, depois leia. Quando eles chegam lá pertinho do Monte Sinai, começa aqueles relâmpagos, começam aqueles trovões, e eles vão dizer: Moisés, não fale o Senhor conosco, senão nós pereceremos. Fale Deus com você e fale você conosco. Está Deus já querendo fazer aquilo que ele tinha falado no capítulo 19. Levar todo homem e mulher que teme a ele para serem sacerdotes dele. Mas ali o homem fica com medo. Quando você abre em Isaías 61, no versículo 6. Isaías 61 é aquela parte que vai dizer: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, que Ele me levou. Aí quando chega lá em Lucas 4, o Senhor Jesus, Ele entra na sinagoga e lê essa passagem de novo para dizer: isso se cumpriu em mim.
Mas lá no versículo 6 está dizendo de novo, que quando ele vai dizer que Deus nos ungiu, nos enviou para proclamar ao Senhor, ele vai dizer que quando isso acontecesse, ele faria de cada um de nós sacerdotes. E aí a gente chega em Hebreus 4, do versículo 14 ao 16, vai estar dizendo que Jesus Cristo, e a gente já aprendeu isso aqui na escola dominical, que Jesus Cristo é o sumo sacerdote. Ele é o sumo. Então ele fez de nós o quê? Sacerdotes. Porque como já tinha dito, o véu rasgou-se, e agora um novo caminho nos foi dado, nos outorgado, para que a gente possa chegar diante de Deus. Quem é esse caminho? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Timóteo 2,5, 1 Timóteo 2,5 vai dizer que só existe um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem. O pastor não é mediador para você conhecer a Deus, bispo não é, padre não é. Para você chegar diante do Senhor é através do sumo sacerdote que se chama Jesus, porque quando o véu se rasgou, Ele fez de mim, de você, sacerdotes, nação santa, povo eleito. A gente consegue entender o que Jesus conquistou na cruz por nós? Agora a gente chega diante de Deus e fala com Ele. Agora a gente chega diante de Deus e pode ter a graça da manifestação da glória dEle. Agora a gente chega diante dEle sem medo de ser consumido. Por quê? Porque Cristo nos fez sacerdotes. Não precisa mais estar pedindo a ninguém, faça isso por mim. É óbvio que tem aquela parte da comunhão, orarmos uns pelos outros. E quando o Senhor nos ensina isso, é para que a gente tenha comunhão, tenha unidade. Mas eu e você sabemos que em qualquer lugar nós podemos chegar diante do Senhor e orarmos em nome de Jesus. Por quê? Porque o Senhor fez de nós sacerdotes. Isso é lindo, amados, amém? É lindo. Essa conquista ela é gloriosa. Só que eu quero te falar um outro lado dessa conquista. A função dos sacerdotes era levar Deus ao povo e o povo a Deus. Vamos falar junto? A função do sacerdote. Pô, ficou ruimzão, hein? Vamos tentar de novo? 1, 2, 3. A função do sacerdote é levar Deus ao povo, e o povo a Deus. Então, qual é a tua função? Levar Deus ao povo e o povo a Deus. Você tem zelado em praticar essa tua função? Você tem se preocupado em você, através de você, todos os dias, levar alguém a conhecer Cristo e fazer Cristo ser revelado a outra pessoa? A gente está tão longe. A gente louva a Deus porque agora a gente pode chegar diante dEle, porque Ele nos fez sacerdotes. O privilégio normalmente a gente sempre quer. A parte boa normalmente a gente quer. Quando a gente recebeu aqui, né, Osiel e Tainara, a gente sabe da parte que a gente, pode participar de qualquer ministério que a gente entende que Deus nos chamou. A gente pode votar no dia que tem alguma coisa para ser votada. A gente pode entrar aqui e desfrutar do ar gelado, do som bom. A gente pode tudo isso. Mas quando vem na parte das obrigações, isso normalmente complica para a gente. E o interessante é que esse que nos fez sacerdote, que é sumo sacerdote, ele disse que ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar a vida em resgate de muitos. Ele veio para que através dele todos possam glorificar ao Senhor, a ponto dele dizer que minha comida e minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Esse que nos fez sacerdotes, ele morreu sendo fiel ao Senhor até a morte, morte de cruz. E ele está falando que eu e você temos esse privilégio por causa dele, que ressuscitou ao terceiro dia, que nos outorgou um novo caminho, podemos chegar diante do Pai. Mas ele está dizendo também que se você é sacerdote, ele espera que você seja um instrumento de Deus, para que outras pessoas saibam que só ele é o Senhor, e tenha o seu nome escrito no livro da vida. Mas a gente está tão longe disso, que a gente quer chegar aqui, e a gente quer aqui ter um momento bacana.
Nada contra isso. A gente quer ter um momento feliz, nada contra isso. Mas o nosso maior objetivo era falar assim, ó, eu vou lá naquele lugar junto com meus irmãos, para eu ser um canal de bênção da vida daqueles que estão perto de mim. Enquanto que eu adoro e cultuo ao Senhor, eu vou pedir, Senhor, abençoa esse povo, traz um avivamento, traz cura. Mas normalmente a gente chega aqui para dizer, eu fui buscar a minha bênção. Eu vou lá para poder me alegrar. Claro que isso faz parte, mas você não veio para buscar a sua bênção. Você veio para adorar ao Senhor, para entregar o que tu tens em adoração a Ele, para depois que tu possa sair desse lugar para servi-lo. As nossas orações são o quê? Deus me abençoe, Deus me dá vitória. Raramente a nossa oração é para ser, a nossa oração é só para ter. Raramente a gente ora, Senhor, faça de mim um instrumento em tuas mãos. Faça de mim um canal de bênção. Faça de mim um proclamador do teu evangelho. Quer ver uma coisa que me mata, e eu vou fechar aqui, embora isso aqui não adianta muito, né, fechar? Mas quer ver o que me mata? É quando você encontra algum cristão que fala assim, eu não sei orar, ou eu não sei evangelizar. Espera aí, a Bíblia diz que o caminho foi aberto para que a gente possa falar com o Pai e chegar diante dele, amém? Então, orar todos podem e devem, é somente falar com o Pai, em nome de Jesus, que é o sumo sacerdote. Então, se você é cristão, o Senhor conquistou isso na cruz em teu favor. E sobre evangelizar, como eu não vou falar para alguém que Jesus Cristo é meu Cordeiro Pascual? Como eu não vou falar para alguém que está perdido, que olha, Jesus morreu na cruz para perdoar os teus pecados, para que tu tenhas vida eterna, vida e vida em abundância. Como eu não vou falar para ninguém, para alguém, olha, tudo que Jesus conquistou na cruz é teu direito e é tua herança. Como eu não vou falar para alguém, só Jesus Cristo pode te dar a paz que excede a todo entendimento. Como eu não vou falar para alguém, você pode encontrar em Cristo alguém que vai ser fiel a você em todo o tempo, porque Ele prometeu que estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Como eu não consigo falar isso para uma pessoa? Não tem como. A Alessandra foi comigo lá na revisão, agora na quinta-feira passada, e eu termino com isso porque já está doendo aqui, porque também já está tarde. E eu sou novo nesse negócio de SUS, né? Eu não tinha usado o SUS ainda, então para mim tudo é novo. E ela tinha me dado lá no começo um papelzinho que eu não me atentei, que era um papel de consulta. Isto é, toda vez que eu fosse eu tinha que levar. Para mim aquele papel era só um papel para poder até a operação. E quando eu cheguei lá, Patrícia, ela falou, cadê o papel? Tem até o nome o papel, né? Eu falei, que papel? E aí ela me explicou qual é o papel. Eu falei, está em casa. Aí ela falou assim, pô, logo o Senhor, que me falou da Bíblia toda da última vez que esteve aqui, minha esposa estava do lado, ela viu. Eu não consigo, se tu me deres 2 minutos, não adianta, eu vou falar de Jesus para você. E quem vive comigo sabe do que eu estou falando, sabe por quê? Eu só consigo glorificar o Senhor fazendo com que todas as outras pessoas saibam que Ele é Deus. A gente acha que glorificar é levantar mãos, faz parte. Mas quer glorificar a Ele? Faça valer a Páscoa. Faça valer a morte e ressurreição. Faça valer o sofrimento dEle. E como você vai fazer isso valer? Ele morreu para que tudo que nele crê tenha salvação, mas também possa ser feito sacerdotes. E através de quem que isso vai acontecer? De mim e de você, que fomos chamados para ligar Deus ao homem e homem a Deus. Então quer glorificar o Senhor? Quer exaltar o Senhor? Cumpra o que Paulo fala para Tiago. Pregue a tempo, para Timóteo, perdão. Pregue a tempo e fora de tempo. Lá está escrito, insta, isto é, insista, não abra mão disso. O meu desejo é que nós nos alegremos, que o Senhor fez de nós templo dele. Fez desse lugar aqui, pecador,
um lugar sagrado para Ele habitar. Eu quero que você se alegre, porque agora você não precisa de nenhum outro mediador humano. Teu mediador é Jesus Cristo, porque Ele nos fez reis e sacerdotes. Mas eu quero que essa tua alegria te faça viver aquilo que Ele espere que você viva. Porque antes era um ou outro que podia fazer isso. Eu não sei quantos nós somos aqui hoje, mas cada um que aqui está, Ele nos chamou para podermos fazer isso. Amém, amados? Que o Senhor te abençoe. Que o Espírito Santo nos desperte. Que nós venhamos entender o que é ser igreja. Que nós venhamos entender o que Jesus de fato conquistou na cruz. Que é direito nosso e a nossa herança. Amém?